Bem, já estamos ao vivo. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. E essa conversa de hoje, né, com o nosso querido Mozata Najura Filho, e que é também o nosso pré-candidato a prefeito de Vitória da Conquista. E uma conversa bastante interessante, leve, mas muito elucidativa, porque hoje a gente vai tratar do assunto do legado do escritor Mozart Najura, pai de Mozart, e sobre seus livros que retratam momentos da história de Vitória da Conquista, né, a história de Vitória da Conquista. E é com essa alegria que a gente está aqui hoje, né, recebendo nosso amigo Mozart Najura Júnior. Eu falei Mozart Filho, mas na verdade Mozart Najura Júnior, né? Mas filho, Isso. Mozart Najura. Mozart, boa noite, obrigado por sua presença aqui. Mais um encontro Pensar Bem, né, do PSB, e com esse tema fantástico, né, que a gente tem hoje, e trazendo do assunto da história de Vitória da Conquista, contada por Mozart Najura, seu pai, um grande historiador, um grande escritor, uma pessoa que deixou um legado fantástico para a nossa cidade. Boa noite, Ricardo. Boa noite, caros amigos e amigas que participam conosco dessa live. Uma live cujo tema é fundamental para compreendermos um pouco sobre a história do nosso município de Vitória da Conquista. Entender também como meu pai ele produzia os seus artigos, seus textos. É muito interessante também essa parte, que a gente vai falar um pouco desses bastidores da produção literária e histórica do professor Mozart Najura Pai. E para mim é uma honra muito grande, Ricardo, poder participar dessa live com um tema como este. Chego, inclusive, a ficar emocionado, né, falar do meu pai, porque tudo que ele me ensinou, eu procuro carregar comigo na minha existência humana de maneira muito concreta. E para mim é sempre uma alegria, Ricardo, poder fazer esse bate-papo contigo, né? Já estamos aí fazendo mais uma live juntos, mas esperamos aí que tenhamos também um público participativo, com perguntas, com intervenções, para que a gente possa, de fato, desenvolver um bom bate-papo. Maravilha. Coincidiu, a gente estava conversando mais cedo, né, Mozart, com a abertura da festa da padroeira, né? Por conta disso, além do nosso bate-papo aqui ao vivo, que é assim maravilhoso porque a gente pode dialogar com quem está assistindo, né, e assim trocar ideias, perguntas, a gente vai deixar essa live gravada também, né? Algumas pessoas falaram que vão estar na abertura, mas que querem assistir depois. Então a gente vai também disponibilizar esse nosso bate-papo aí no YouTube, em outros canais, no próprio canal do PSB, né? Para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo tão fantástico, né? Eu mesmo Isso. tive a oportunidade de conhecer seu pai. Na época eu estava na prefeitura, né? Conversamos bastante. Na época também sobre um livro que ficou inédito, né? Contando a história Nós vamos do falar sobre prédio. esse livro, inclusive. É isso. E realmente tem muita história para contar. Eu queria que você começasse falando para a gente assim, né? Quem foi Mozart Najura? Qual é a formação dele? Como ele se tornou esse escritor? E realmente eu imagino que seja emocionante, né? Falar de seu pai e também da figura histórica, né? De quem foi Mozart Najura. Mas enfim, quem foi Mozart Najura? Bom, Ricardo, quero cumprimentar as pessoas que já estão participando aí da nossa live, né? Professor Wilton Ferraz, colega nosso aí da FAINOR, Neto Carvalho, Cecílio, pastor Cecílio, fizemos uma live
na terça-feira sobre religião, uma live bastante participativa também, junto com o diácono Luciano, com a mediação do professor Zé Carlos. Então, aos poucos a gente vai cumprimentando esses nossos amigos e amigas que estão aí participando dessa nossa live. O professor Mozart Tanajura, José Mozart Tanajura, nascido na cidade de Livramento de Nossa Senhora. Ele chega em Vitória da Conquista na metade da década de 60, vindo trabalhar aqui como professor da área de língua portuguesa e literatura. E a sua formação acadêmica, na verdade, Ricardo, é na área das letras. E, inclusive, ele fez parte das primeiras turmas da Faculdade de Formação de Professores, depois veio a se tornar a nossa Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESP. E aqui em Vitória da Conquista, ele ainda participou ativamente, né, dos movimentos literários, dos movimentos sociais da nossa cidade, sendo também um membro fundador da Academia Conquistense de Letras. Eu tive a honra, inclusive, de faço parte, na verdade, da Academia Conquistense de Letras, né? Tive a honra, portanto, de estar fazendo parte, melhor dizendo, desta mesma entidade da qual ele foi membro fundador. José Mozart Tanajura, ele também participou ativamente dos processos culturais aqui da nossa cidade, sendo inclusive coordenador de cultura, de educação, de um setor de educação aqui no município, né, na década de 70, década de 80 também, e deixou um grande legado na educação de Vitória da Conquista, quando ministrou aulas em vários colégios públicos aqui de Vitória da Conquista, dentre os quais se destaca aí o Centro Integrado Navarro de Brito, do qual ele foi professor de literatura. Olha, Ricardo, uma curiosidade, poucos sabem, mas meu pai também lecionou no Colégio das Irmãs Sacramentinas, logo quando chegou aqui a Vitória da Conquista. Olha, eu não sabia. Estava examinando Uhum. a carteira de trabalho dele, né? E ele passou por lá. Para mim, foi uma grande alegria, porque a gente sabe também da grande dedicação das Irmãs Sacramentinas na educação de Vitória da Conquista, tendo formado diversas pessoas, muito bem formado diversas pessoas aqui do nosso município e de toda a região do sudoeste da Bahia. O professor José Mozart Tanajura publicou a sua primeira obra no ano de 1992. No governo de Murilo Mármore, ele publicou a obra História de Conquista, Crônica de uma Cidade. Essa é uma obra referencial não só para a Vitória da Conquista, para a Bahia e para o Brasil, porque pesquisadores de todo o Brasil, eles têm como referencial da história de conquista, dentre as obras que permeiam, né, o nosso legado cultural aqui sobre a história regional, esta obra de meu pai, História de Conquista, Crônica de uma Cidade. Vou mostrar aqui. Me parece que esse livro teve 2 volumes, ou ele teve uma reedição. Eu me lembro dele grandão, era uma capa branca e vermelha. Me parece na verdade, esse livro só teve essa edição única. Inclusive, sim. Nós pretendemos fazer uma reimpressão ou até mesmo a segunda edição dessa obra. O livro que você deve estar falando, certamente, é o livro de Aníbal Viana. É o de Aníbal. Né? Revista Histórica de Conquista. Isso. Esse livro aqui, relendo esse livro, eu tive a oportunidade de ler há algum tempo já, né? E relendo, para nos preparar para essa live, tem algumas curiosidades fantásticas que a gente vai estar aqui falando. Em 92, foi a primeira obra publicada em livro, mas o professor Mozart, ele publica seu primeiro texto, na verdade, no jornal O Lampião, jornal lá da cidade de Livramento,
logo quando ele inicia a sua vida literária, podemos assim dizer. Um segundo livro que ele publica é este aqui, História de uma Cidade Contada por Ela Mesma. É um livro sobre história de conquista para crianças. Você vê que tem aí, né, os desenhos. Inclusive, minha filha está começando a aprender as primeiras letras, né, Ricardo? E eu gostaria até, Ricardo, se me permite, aproveitar a oportunidade para parabenizar também sua filha Vida pelo seu aniversário natalício no dia de ontem, né? Se não me falha a Vida memória. Maria, 5 anos. 5 anos. E Exatamente. Sofia, minha filha, recebeu esse livro de presente. Eu guardei, né? E entreguei a ela quando ela fez os seus 5 anos, para que Que ela maravilha. possa ler. Esse livro é publicado no ano de 2002, já na gestão de Dr. José Raimundo Fontes, professor Dr. José Raimundo Fontes. Um livro também que foi muito bem aceito pela comunidade literária. É muito interessante, logo no início desse livro, a gente vai falar sobre ele também, ele faz um agradecimento e, ao mesmo tempo, ele conta a história da cidade a partir dela mesma. A própria cidade conta a sua história para as crianças, de maneira lúdica. Então, além do outro livro histórico, esse é um outro livro que merece ser reeditado, né? A gente não Sim, pode perder essas memórias. Inclusive, é um livro que pode ser utilizado de maneira didática nas nossas escolas municipais. Perfeito. Sobretudo nas séries iniciais do ensino fundamental, né? Para que as crianças tenham acesso à história de sua própria cidade. Exato. Por fim, em termos de livro, nós temos esse outro, que já é de Livramento de Nossa Senhora, História de Livramento, A Terra e o Homem, foi o último livro que ele deixou publicado em vida, em 2003. Na verdade, o livro chegou às suas mãos em 2004. Foi publicado no final de 2003, mas somente em 2004 ele teve acesso ao livro. Eu me lembro que, quando o livro chegou, eu estava se preparando para ir para São Paulo fazer o seu tratamento de saúde, onde ele veio a falecer, infelizmente. Mas, mesmo assim, Ricardo, ele deixou ainda uma obra inédita que precisa ser publicada em livro. E essa aqui, da qual você falava no início, né? Exatamente. Memorial da Prefeitura, Paço Municipal, Quartel e Cadeia. Essa obra de 2004. Que é uma coisa que eu acredito que pouca gente sabe, né? Que a Prefeitura de Conquista foi um quartel e uma cadeia. Olha só aqui, ó, Ricardo, o manuscrito dele. Nossa, isso é de uma raridade, de uma riqueza fantástica. Tem outras obras inéditas que ele nos deixou também. Imagens Rupestres, é um livro de poesias. Aqui está toda a coletânea de poesias dele. São mais de 100 poesias aqui em coletânea. Organizou ainda uma coletânea de obras de Camilo de Jesus Lima, que foi publicada em 2014 com apoio aí da Assembleia Legislativa da Bahia. Meu pai foi um dos organizadores dessa obra, sobretudo na parte da cronologia da vida e da obra de Camilo de Jesus Lima. Que é um outro personagem sensacional, né, da nossa cidade. Exatamente. É uma história fantástica. Olha só, Ricardo, vou lhe mostrar aqui agora, ainda falando sobre
Mozart, Sim. e a gente está falando, é difícil a gente separar o professor Mozart Tanajura, meu pai, da sua obra, né? Como todo escritor, é muito difícil a gente fazer essa separação. A gente fala do escritor e fala da obra, mas ainda a gente vai ter oportunidades aí de falar um pouco sobre algumas curiosidades da vida dele. Olha, ele deixou 3 volumes enormes de artigos publicados. Vou tentar mostrar aqui. Olha só. Então, além de tudo, ele era muito bem organizado, né? Assim, ele Exatamente, ó. deixou o legado dele São guardado 3, mesmo. tá vendo? Nossa, muita coisa. O que deve ter Esses são. de história aí, né? E tem coisas aqui interessantíssimas, né, sobre a literatura, sobre a história de conquista e região. Prefaciou mais de 50 livros de autores da região e do Brasil. Inclusive, uma das obras aí muito conhecidas, o Alto da Gamela, também ele teve a oportunidade de fazer o seu comentário sobre essa obra, de Carlos Jeová e Ezequias, que eram grandes parceiros, grandes amigos também de meu pai, a exemplo também de Dr. Larry, Edgar Larry, e tantos outros acadêmicos, Vicente Cassimiro, Eleusa Câmara, e tantos outros que fazem parte, inclusive, da Academia Conquistense de Letras e que estiveram presentes na vida de meu pai, na vida literária. E É para bom quem não falar, sabe, você foi presidente, né, da Academia Conquistões de Letras, né, Mazar? tive a honra de presidir a academia por um biênio, né? Uhum. Num momento muito difícil, porque era aquele momento em que o Centro de Cultura ainda estava fechado, e a gente passou por algumas dificuldades, mas, graças a Deus, a academia está aí, com sua força, né? E, e a gente espera que a Academia Conquistência de Letras possa ter o seu valor reconhecido, né, pelos governos, tanto municipal como estadual. Ela é de utilidade pública municipal e estadual. Com certeza. Então, Ricardo, esse é um pouco da vida de publicação do meu pai. Da vida pessoal, conversando com minha avó Dolores, e aqui muita gente de Livramento também assistindo, ela me contou em vida que meu pai, ele, no primeiro momento, iria para Salvador, se não me falha a memória, estudar direito, Sim. não é? Uhum. E quando foi a Salvador, ele se encantou, na verdade, pela literatura. Conheceu diversos poetas, diversos literários, resolveu voltar para a região, porque não queria mais estudar direito, mas queria fazer letras. E aí foi aí que ele ingressou, né, na faculdade de letras. Gostava muito de ler, lia, era um leitor assíduo, tem episódios engraçados na vida de meu pai, né? Meu pai se conta, né, sobre meu pai. Então ele gostava muito de ler. Na nossa casa, desde pequeno, que eu convivo com os livros, tenho um amor pelos livros. Ele tinha a sua biblioteca particular e ficava horas e horas lendo, escrevendo. Era, de fato, um grande estudioso da literatura e da história regional. É bom dizer que meu pai era historiador por amor e vocação. Ele não chegou a frequentar o curso História. acadêmico de história, frequentou o Uhum. curso de letras, né? Fez a Perfeito. sua pós-graduação pela UFBA, Uhum. na área de literatura. Então, essa é um pouco da nossa visão histórica sobre meu pai, do ponto de vista acadêmico. Eu queria registrar aqui algumas pessoas que já participaram aqui. Fabrício Vieira, né, que colocou aqui a Bahia, o Brasil e o mundo precisam ter acesso a esse valioso acervo. Dernival, Mozart Tanajura foi um grande intelectual, escritor que muito orgulha a conquista pelas suas obras. Parabéns, Mozart Tanajura Júnior, pelo belo resgate. Aí tem aqui Eliana Sfalsen, o vereador Fernando Jacaré, que mandou um abraço para você, para a gente, né? Gilvana Padre,
nossa amiga Giovana, Gislane, Sim. pré-candidata a vereadora pelo PSB, Rodrigo Ribeiro, também pré-candidato, Patrícia Moreira, Renata Correia, Ronaldo Mendes, Neto Carvalho, né, Fernando Coelho, André Ará, Giovanni Viana, Rita Francisca, Orlando Júnior, Pastor Cecílio, também pré-candidato a vereador, Wilton Ferraz. Então, depois a gente registra mais participações. Pois não, Mazar? Então, tem vários aspectos da, da obra de meu pai que permanecem ainda inéditos. Como eu falei, o livro de poesia em mais rupestres. Assim que meu pai faleceu, eu encontrei na gaveta da mesa dele de escritório uma espécie de declaração, ele dizendo assim: declaro para os devidos fins que dou todo o meu acervo ao meu filho José Mozart Tanajura Júnior para que ele possa guardá-lo e para que essa obra não se disperse. Então, eu guardei esse acervo por um bom tempo, repassei agora repassei para o museu da UESB, situado ali na Praça Tancredo Neves, algumas das suas obras, poucas obras é verdade, né? Para que pudesse fazer uma sala de homenagem a ele. E lá foi feita essa sala, participei do evento na época, e lá tem um pouco da história de Mozart Tanajura. Para quem quiser conhecer essa história, pode fazer uma visita lá ao Museu Regional da UESB, na Praça Tancredo Neves. Agora não, certamente por conta da pandemia, né? Mas Eu não sei se está aberto. A Aline Almeida está aqui, ela é jornalista, né? É da TV UESB. Ela podia até falar para a gente, né? Se o museu está aberto ou eu não tenho a está. impressão que não, né? Por conta da pandemia, né? E, Exatamente. e, e há um ano e meio, mais ou menos, a gente está resgatando aí um outro projeto, que é a Sala Memorial Mozart Najura, na própria UESB, junto com a professora Isnara. Né? Nós tivemos, inclusive, uma reunião com o reitor da UESB, professor Luiz Otávio, e a professora Isnara está coordenando esse projeto do Memorial Mozart Najura. Nós colocamos lá toda a sua obra, os livros que pertenciam ao meu pai, e algumas obras também, e assim que essa pandemia passar, certamente nós teremos essa novidade para a comunidade acadêmica de Vitória da Conquista, uma sala em homenagem ao professor Mozart Najura, com toda a sua vasta obra. Livros de história, livros de literatura. Eu não quis que esse acervo ficasse guardado e escondido, né? Preciso compartilhar com toda a comunidade acadêmica de Vitória da Conquista e região. Há Mozart, várias, sim, você ia falando alguma coisa, mas guarda aí. certo, Dolores, sua irmã, sim, ela fazia uma brincadeira, eu fui colega dela do SESC, né? Ela dizia que o pai de vocês, né? Seu pai, sim, se formou em quase todas as graduações que existem, porque o pessoal ia lá para a casa de vocês, né? Pedir ajuda para fazer os trabalhos de conclusão de curso, e ele acabava revisando tudo, e acabava também ajudando a escrever, né? Era era um uma pessoa exímio orientador, um exímio orientador, exatamente, é, muito bondoso, e aí ele acabou tendo acesso a conhecimento de várias áreas. várias áreas, né? E que isso também enriqueceu muito o trabalho intelectual dele, né? Ele teve acesso a muitas disciplinas diferentes. Verdade. E aí você tocou num assunto importante, Ricardo, porque de fato meu pai ajudou, orientou muitas pessoas aqui de Vitória da Conquista da região. Ele não sabia dizer não para começo de conversa, né? Quando o assunto era educação, e hoje muito engraçado, né, Ricardo? No dia em que a gente presta homenagem aos profissionais da educação, a gente fazendo essa live, foi uma coincidência, uma boa coincidência, que a gente havia programado a nossa live para o dia de hoje, É mas a gente verdade. não havia feito essa relação, né?
com os nossos profissionais da educação. Então, ele, quando o assunto era educar o outro, contribuir para com o aprendizado do outro, ele não media esforços, estava o tempo todo disponível, era muito interessante. Eu me lembro, inclusive, no dia do seu falecimento, no dia do seu velório, muita gente veio me abraçar, agradecendo a vida de meu pai, uma vida dedicada à educação, uma vida dedicada a orientar o outro, e isso não tem preço, né, para a gente, é algo, assim, me emociona muito. Bom, Ricardo, ele deixou também outras obras inéditas que a gente pretende resgatar também, algumas incompletas. Infelizmente, um romance que ele, na sua autobiografia, escreve dizendo ter redigido, se perdeu, que foi o romance Coqueiro da Solidão. Eu não consegui, de maneira nenhuma, resgatar essa obra. Mas ele deixou, por exemplo, vários artigos inéditos, monografias inéditas, uma história da literatura conquistense incompleta, mas já bastante volumosa, uma obra que eu considero assim muito interessante, porque Vitória da Conquista, ela tem uma riqueza enorme na literatura. São vários poetas, vários romancistas, cronistas, autores de contos. Então, você tem aí um rico acervo literário que precisa ser organizado em forma de obra. E quando nossa irmã Dolores, minha irmã Dolores, fala que ele realmente parecia possuir todas as graduações, não foi nenhum exagero, né? Porque, de fato, ele tinha uma capacidade imensa de dominar os vários temas e de poder ajudar tantas pessoas. Eu me lembro aqui de um texto do poeta e escritor Albert Davi, que dizia o Sim, seguinte, que Mozart Tanajura dominava todos os gêneros literários, poesia, conto, crônica, romance. Realmente, quando a gente pega os escritos dele, a gente percebe que ele tinha esse domínio muito grande dos vários gêneros literários. Até que ele escreveu conto, escreveu romance, escreveu poesias, não é? E várias outras obras. perfeito. Conta pra gente aí algumas histórias, principalmente as histórias pitorescas, engraçadas aí que você tanto vivenciou quanto você ouviu seu pai falando, escrevendo. Conquista tem uma tradição histórica muito interessante, né? Inclusive na política, né? Grandes líderes políticos eu sei de algumas histórias do Padre Palmeira, do Reis Pacheco, né? Que chegou a governador. Então, e lá atrás também, né? Tem muita coisa É, que precisa ser resgatada, né? Tem tanta coisa exatamente. que muitas escritas, né? E seu pai tem uma contribuição fantástica no registro dessas histórias e muita coisa que também ainda precisa ser escrita a partir do exemplo de Masata Najura, não é isso? Exato. Ele tinha uma amizade muito grande com o padre Simval, lá da cidade de Livramento. Ele teve a oportunidade de escrever o seu primeiro artigo no jornal Lampião, como eu falei, né? E ele tinha também uma amizade muito grande com um senhor lá da cidade de Livramento, que me falha a memória agora o nome, mas que a todo instante ele ia buscar livros, porque era um professor da cidade de Livramento que tinha uma vasta biblioteca. Meu pai sempre ia lá buscar esses livros para fazer a leitura. Pegava dois, três livros para ler e devorava mesmo esses livros. E tem um episódio engraçado na casa de minha avó. Meu pai estava lendo um livro, né? E de repente entrou alguém sendo perseguido pela polícia porque havia cometido uma infração. Entrou na casa, saiu pelo quintal e meu pai continuou lendo seu livro. E todos perguntaram: Mozart, você não viu entrando alguém aí, não? Aí ele: não, eu estava aqui concentrado na minha leitura. São episódios que aconteceram, né, na vida dele, que as pessoas acabam falando para a gente. Uma outra
uma outra situação também é que ele passava horas escrevendo, gostava muito de escrever, e ligava o gravador, no tempo da fita cassete, né? Ouvia o Canto do Curió, ele gostava muito de ouvir o Canto do Curió, talvez relembrando a sua infância lá na cidade de Livramento e buscando inspiração. É muito engraçado isso, porque eu mandei o card da nossa live para alguns amigos, e amigos de infância, inclusive. E os amigos Sim. meus de infância lembram dessa cena, desse episódio, né? Quando chegava lá na minha casa, seja para estudar comigo ou para a gente brincar, é, futebol de botão, inclusive, na minha época, né? Eles viam lá meu pai escrevendo e ouvindo atentamente o som do curió pelo gravador com a fita cassete. Então, há várias situações. Numa situação particular, tinha um livro que meu pai gostava de ler para mim, Contos Tradicionais do Brasil, de Câmara Cascudo. Era, na verdade, uma coletânea de vários contos, e ele lia para a gente. E ele falava assim, olha, esse livro vai ficar aqui na estante, aqui em cima, você não pode pegar não, só eu, somente eu. Aí ele colocava o livro na parte mais alta da estante e falava que eu não poderia pegar, né? E aí o que que acontece? Quando ele saía do trabalho, eu ia lá na biblioteca dele e pegava aquele livro para ler. Eu Devorava o acho que é livro. intencional, viu? Ele já deixava Exatamente. você ficar curioso. Era uma metodologia dele, né? Aí, quando ele chegava, eu tentava colocar no mesmo lugar, mas o livro não ficava da mesma forma como ele havia deixado. E aí ele pegava o livro, olhava para mim e ria. Então, era uma forma, né, que ele encontrava para me incentivar a leitura. Muito bom isso aí. Sobre as histórias do. Vamos pegar aqui o primeiro livro, o Histórias de Certo, Conquista, né? Fala um pouquinho para a gente do conteúdo desse livro. certo. Esse, Esse livro, assim, com certeza que algumas pessoas que estão assistindo estão desejosas de ter acesso, né? Esse conteúdo, esse material. Ainda é possível? Onde é que a gente encontra? Na biblioteca municipal tem? O que tem, né? Como é que foi construído esse livro? De que forma ele retratou a história de conquista nesse eu vou, material? bom, eu vou falar a partir da minha experiência de leitor, já que Perfeito. a época em que ele fez o livro, 1992, eu tinha apenas 14 anos quando foi publicado. E na fase da construção do livro, certamente eu tinha aí entre 11 e 12 anos, que foi um tempo em que ele se dedicou para fazer o livro, né? Como leitor do livro, eu apontaria que é uma obra essencial para se conhecer a história de Vitória da Conquista. Felizmente, a obra está esgotada. O máximo que a gente pode conseguir é tentar fazer uma pesquisa aí pelos sebos no Brasil, né? Inclusive, alguns sebos de vez em quando disponibilizam o livro. É um livro que merece, inclusive, uma segunda edição, Certeza absoluta. inclusive atualizando dados, né? Porque foi uma obra de 1992. É um livro muito rico do ponto de vista não só historiográfico, mas do ponto de vista social também, da história social de Vitória da Conquista. Meu pai tinha uma capacidade muito grande de aliar história com literatura. Então, a maneira como ele escreve a historiografia, a história da cidade, é uma maneira literária, é uma maneira muito gostosa, prazerosa de se ler. Né? E aqui ele dedica os vários capítulos do seu livro à Vitória da Conquista de maneira muito exclusiva. São 10 capítulos. Ele vai falar sobre a situação geográfica de conquista, a origem e fundação do Arraial da Conquista, a evolução política e social, a situação econômica até a década de 90, na qual o livro
foi escrito, publicado, os aspectos culturais, aspectos sociais, as principais famílias de Vitória da Conquista do ponto de vista desse conhecimento, né, que se tinha à época, as tradições populares. Meu pai era um apreciador nato das tradições populares, principalmente aí do folclore. Vai falar também sobre a literatura, jornalismo, artes plásticas e o rádio. E aqui, Ricardo, tem uma obra de meu pai em parceria com Carlos Jeová, Almanaque de Província, que é uma obra sobre a história da comunicação, Uhum. inédita, que também mereceria uma publicação. Aliás, E Carlos Javá era continua um grande nativo aí, né? parceiro dele, era um grande amigo dele, né? Os dois inseparáveis na cultura de Vitória da Conquista. E nós temos aqui a conquista moderna, um capítulo dedicado à conquista de sua época, né, de 1992. Alguns traços curiosos dessa obra, Ricardo, e eu elenquei aqui esses traços curiosos. Você tem ali, por exemplo, quando eu fiz a leitura do livro pela primeira vez, me chamou muita atenção como ele consegue escrever de uma maneira muito prazerosa a história de conquista. E de uma Uhum. maneira também bastante que atiça a nossa curiosidade, que nos instiga a buscar mais, né? E um dos fatos relatados na obra tem, por exemplo, a origem do termo marçal. Nós Sim, temos aqui sim. a Serra do Marçal, né? Segundo a sua obra, uma origem árabe. Marçal é uma palavra de origem árabe, segundo o professor Mozart Najura. Diz respeito a alguns árabes que vieram para o município de Vitória da Conquista e para cultivar, melhor dizendo, para se estabelecer ali naquela região e fazer a criação bovina, né? E a partir dali se estabelecer também com a produção de queijo, porque segundo ele, Marçal diz respeito ao soro do leite obtido com o fabrico do queijo. Então, por isso esse nome, segundo ele, Marçal. Almer ficou aportuguesado Marçal. Isso está lá na obra História de Conquista. Uma outra curiosidade que me chamou bastante atenção foi a respeito da, da gripe, da chamada gripe espanhola, entre aspas, né, Ricardo? Sim. A gripe espanhola, que teve, inclusive, casos de óbitos aqui na cidade de Vitória da Conquista. Isso me chamou a atenção hoje, porque a gente está vivendo essa pandemia da Covid-19, né? E Vitória da Conquista já sofreu também com a Também enfrentou pandemia dessa essa gripe. Isso. Ele relata lá no seu livro, inclusive fazendo vítimas aqui em Vitória da Conquista, que vieram a óbito. Uhum. Também nessa obra, nós vamos ter aqui algumas curiosidades. Ele separa a Vitória da Conquista do ponto de vista da sua formação política, né? Vitória da Conquista, na sua formação política, pertenceu a Caetité, É, pertenceu também, uma coisa curiosa, a Jacobina, no início, né? Jacobina não sabia, eu sabia de Caetité. E por ser muito distante de Conquista, a população, os habitantes, eles pediram para que Vitória da Conquista é, saísse do domínio de Jacobina, né? Então, você tem aí algumas curiosidades nessa obra. Jacobina foi para Rio de Contas e Rio de Contas para Caetité, não é isso? Tem um Perfeito. fato também interessante que em Vitória da Conquista, enquanto comarca, porque, como eu disse, ele separa, né, a pertença política, a pertença de comarca jurídica, no caso, né, e a pertença eclesial. Enquanto comarca, Vitória da Conquista pertenceu também a Condeúba, pertenceu a Maracás, pertenceu a Caetité, mais uma vez,
E do ponto de vista eclesiástico, Conquista já pertenceu a Paratinga, a Rio Pardo de Minas e, por fim, a Caetité. Então, Então, você tem aí... então Conquista já, do ponto de vista eclesial, já foi, assim, pertencia a uma diocese, no caso era uma diocese, né? Em Minas Gerais, é isso? Eu não sei dizer do ponto de vista diocese, Certo. mas do ponto de vista da paróquia, né? A freguesia, a chamada Aquela época era freguesia, aquela outra época, né? nomenclatura. A Paratinga, me parece que foi apenas um ano, se não me falha a memória, 1839, e depois com a emancipação política em 1840, passou a pertencer à paróquia de Caetité, né? E politicamente Conquista se emancipa em 1840. Então são fatos curiosos que nós temos aí na sua obra, História de Conquista. E hoje é o dia da educação, o dia de homenagem aos profissionais da educação. Nós temos na obra também que em 1832, Vitória da Conquista teve a sua primeira escola pública, datada dessa época. Já foi a escola 1832. normal ou foi uma outra? Olha, não fica claro nesse momento do livro, né? Não fica claro. Eu posso fazer depois a pesquisa e colocar aqui no nosso bate-papo do chat para os nossos Perfeito. participantes. Maravilha. Mozart, eu sei Eu estou me que. arriscando aqui, viu, Ricardo? Estou me arriscando porque minha área é filosofia e literatura. Ah, com certeza. Eu sei que seu pai deve ter tido uma amizade também com Rui Medeiros, né? Sim, eram muito amigos. Tem artigos aí de Rui Medeiros que cita meu pai, tem artigos do meu pai que cita Rui Medeiros. Tem uma obra que o Dr. Rui publicou sobre os nomes históricos de conquistas, historiadores de conquista. Eu acho que. Pessoal que está assistindo, vocês estão ouvindo bem que para mim parece que caiu aqui a conexão. Eu acredito que caiu porque na tela o professor Mozart não aparece, né? É, vocês podem responder para a gente? Como é que vocês estão vendo aí a imagem? Quem tiver aí assistindo, escrever aí no chat. E a gente vai aguardar o professor Mozart retornar. Enquanto isso, quem quiser fazer perguntas, caiu. Ok, Fabrício? Então vamos aguardar o professor Mozart retornar, deve ter sido a internet lá. Mas aproveitar, registrar aqui Renata Correia, que está falando aqui, tive o privilégio de conhecer o grande Mozart Tanajura e tenho a honra de conhecer Mozart Tanajura Júnior, ser humano ímpar, e tenho certeza que será um grande líder no executivo da cidade, né, caso venha a ser vitorioso. A tela de Mozart sumiu, o Ará está falando aqui. Só vejo você, Ricardo. Mozart, eu acho que caiu a conexão, a gente vai aguardar. Eu queria pedir a vocês assim que mandassem perguntas, né? Ele deve estar retornando aí. Deve estar retornando aí a nossa conexão. Deve ter sido algum problema lá na internet. Mas a gente aguarda aqui. Vamos lá. Como eu disse, né? Quem quiser fazer algumas perguntas. Mozart está voltando aqui, já está retornando. Só mais alguns segundos.
Acho que a internet, além de estar com essa questão de várias lives acontecendo ao mesmo tempo, eu acho, não sei se de fato acontece, mas o tempo frio também complica, né? Não sei se isso é de fato, mas pelo menos aqui em casa, quando tá frio. Peço desculpas aí, Ricardo, e os participantes, mas realmente a internet no Brasil é um problema, né? É, eu estava falando aqui, Mozart, parece que quando tá frio a internet piora, ou é impressão minha? Isso, isso. Do ponto de vista, agora vai entrar aqui o professor de filosofia, né? Ele não pode se apoiar muito no senso comum, não, mas muitas vezes o senso comum nos ensina também, viu? É, pelo menos é assim Eu aqui acho em que casa, quando sim, tem frio. Ó, é, professora Vandinha tem uma pergunta para Mozart. Só que ela não fez a pergunta ainda. Vamos aguardar a pergunta aqui. Mas certo. você estava falando, e aí a conexão caiu? Dei continuidade. Eu estava falando do professor Rui, Ah, sim, das parcerias que meu pai da fazia, né? parceria. E Isso. era muito interessante essas parcerias, mas falava também das curiosidades da obra, né? Crônica de uma cidade. Esse segundo livro aqui, Ricardo, História de uma cidade contada por ela mesma, é um livro dedicado a, ao público infantil, né? E logo no início, ele diz assim, ó, são poucos os que conhecem minha vida e os que escreveram sobre minha história. Os historiadores, em geral, usam palavras complicadas, frases longas, cheias de citações e uma porção de datas. Como eu gosto muito de crianças, escrevi minha história somente para elas. Sem crianças, jamais teria futuro. Então, ele passa a escrever a história numa linguagem mais simples para as crianças, e a própria cidade vai contando a história de si mesma, né? Então, um livro que merece, inclusive, ter uma outra publicação e ser adotado nas escolas públicas municipais, repito, né? Se a gente quer conhecer a história, a gente precisa, desde cedo, formar nossas crianças nesse objetivo. As Perfeito. ilustrações do livro, Ricardo, são de Nalva Fernandes, que é também historiadora, né, e trabalha na área de educação. Então, você tem aí essa obra, Ilustrações, Nalva Fernandes. A capa é já A o praça, Jardim, já a Praça Tancredo Neves, né? exato, exato, é a Praça Tancredo Neves. Que foi inaugurada em 85, se não me engano, por José Pedral. É, a outra obra dele, eu já falei, né, História de Livramento, tá aí, um livro volumoso, são 430 páginas, e as obras inéditas, Imagens Rupestres, livro de poesias. Nem todas as poesias desse livro são inéditas, ele publicou várias poesias em jornais. Era um colaborador assíduo de jornais da capital também, sobretudo o Jornal à Tarde. Ele sempre mandava seus textos, sobretudo na área da literatura. Meu pai também era um grande conhecedor da arte sacra. Ele escrevia também sobre arte sacra, gostava muito de arte sacra, talvez daí, e por conta da religiosidade também da minha mãe, eu acabei também cultivando esse gosto pela religião, né? E aí você tem a última poesia de meu pai, que eu vou buscar aqui para você, que foi escrita na oportunidade em que ele estava indo para São Paulo fazer o seu tratamento de saúde. E escreveu no guardanapo oferecido pela aeronave, né? E aí minha mãe guardou, rapaz, esse guardanapo. Ele queria, inclusive, ele não gostou no primeiro momento, minha mãe foi e guardou. Poema escrito no avião. É a última poesia de Mozart Tanajura. Acima das nuvens voo, acima das tempestades voo. Voo acima dos ares e do mar. Voo, e voando como a ave, me sinto grande, como um deus alado da antiguidade.
Eu, passageiro alado, filho da terra e do barro, tinha os pés pregados no chão, como outras criaturas do massapê. Mas agora vou acima dos homens e das nuvens, e das árvores, e da chuva e do vento. Agora sou a atmosfera, e me perco na imensidade do céu, longe dos homens, mais perto de Deus. Olha aí. Muito lindo, muito bonito O manuscrito dele, ó. E ele já estava a caminho do tratamento, né? Isso. E aí ficou há cerca de 2 meses em São Paulo e não retornou com vida, infelizmente. No ano de 2004. Perfeito. Então, pergunta. Morreu antes de completar 67 anos. Eu Ou melhor, novo morreu ainda, aos 67 anos, antes de novo completar ainda, 68. bastante novo. Tem uma pergunta aqui de Wilton Ferraz. Gostaria que o professor Mozart Júnior falasse um pouco sobre a caminhada do professor Mozart Tanajura nas escolas públicas de Conquista. Bom, como eu falei, né, ele lecionou no Centro Integrado, na Vargem de Brito, onde ele fez a sua história docente, na sua maioria lá, mas ele passou também por outras escolas aqui de Vitória da Conquista, se não me falha a memória, no próprio Anísio Teixeira. Era servidor público também municipal, estava exercendo a sua função, a sua última função, lá no Museu Padre Palmeira, quando ele foi a São Paulo fazer o seu tratamento. Então, ele era muito ligado bem a essa função dos museus. Ele colaborou muito com os museus aqui da cidade, é por isso que o Museu Regional da UESP tem um carinho muito grande por ele, porque sempre estava por lá dando a sua contribuição. Perfeito. Mas a conversa, quando é boa, ela passa o tempo muito rápido, Passa né? rápido, né? Nós já temos 52 minutos já de bate-papo, imagine. Então, nesse tempo que ainda nos resta, né? Fala um pouquinho do legado que seu pai te deixou e o que isso te motiva, né? Você que hoje é pré-candidato a prefeito de Conquista, né? E não é uma pré-candidatura assim que surgiu de uma vontade, um desejo apenas pessoal, mas de uma trajetória, né? Tem toda uma trajetória por trás disso, né? Tem toda uma caminhada. E eu tenho certeza que a trajetória de seu pai te motiva, te influencia nesse sentido, né? Desde o gosto que ele tinha por Vitória da Conquista, tanto que escreveu tantas histórias, né? Quanto com certeza momentos aí que retratam esse desejo de ajudar a cidade, de contribuir com a cidade, né? Que hoje faz parte, né, do legado que ele deixa para você. E aqui eu relembro a sua fala inicial, né, quando citou aí Dolores, minha irmã, ao dizer que meu pai ele cultivava um saber em várias áreas do conhecimento humano. Eu adquiri esse gosto também por meu pai, através do meu pai. Vendo o seu testemunho, eu adquiri um gosto pelo estudo. Então, sou muito inquieto, né, quando diz respeito ao estudo e gosto de aprender. Eu acho que a nossa vida é um eterno aprendizado. Você falava aí da nossa pré-candidatura a prefeito de Vitória da Conquista. Quando o partido me fez o convite, eu me coloquei à disposição por entender que essa pré-candidatura é, na verdade, uma oportunidade que nós temos para apresentar as nossas ideias, para apresentar um projeto para a Vitória da Conquista, um projeto viável de cidade para a Vitória da Conquista, mas por acreditar também na minha capacidade e na capacidade daqueles que estão ao meu lado também, porque não se governa sozinho uma cidade. Então, aceitei esse desafio da nossa pré-candidatura acreditando nisso. E por ter recebido uma formação muito sólida, do ponto de vista acadêmico,
a partir dos ensinamentos de meu pai, mas muito mais do ponto de vista humanístico e espiritual, é que a gente se coloca à disposição da nossa cidade de Vitória da Conquista para, enfim, construir soluções, apontar caminhos e fazer com que a gente tenha, portanto, uma cidade voltada para todos. Eu me lembro que um dos grandes ensinamentos que meu pai me deixou foi do respeito e do amor ao próximo. Meu pai não era uma pessoa de professar uma fé religiosa explícita, ao contrário da minha mãe, que sempre foi muito participativa na Igreja Católica. Mas meu pai ele não professava uma fé de maneira explícita. Participava, ia às vezes, mas não era de estar ligado, vamos dizer assim, a uma denominação religiosa. Mas ele me deixou um ensinamento humanístico, de respeito e de amor ao próximo. E uma dos ensinamentos também que ele me deixou foi o cultivo da humildade. Eu sempre falava, né? Que era muito importante para o crescimento de um homem, um ser humano, o cultivo da humildade. Não abra mão de ser humilde, porque é a partir da humildade que você vai conhecer ainda mais a sabedoria e o outro. Então, era nessa linha de formação que eu vivenciava a minha vida cotidiana no meu lar. E ele próprio era uma pessoa muito humilde, muito simples, né? Eu lembro disso. Vandinha está perguntando aqui, ó, em relação à laicidade do Estado. Eu considero que nós temos deve ser um Estado, né, laico cristão. O que quer dizer que as religiões de orientação africana ainda são muito atacadas e perseguidas. A exemplo de isenções fiscais, que são dadas a tempos religiosos, etc. Que os terreiros não são beneficiados. Qual é o posicionamento do PSB em relação a isso, né? As religiões africanas e as demais religiões como um todo, e essa relação das religiões com o Estado, já Eu que nosso creio Estado é que, laico, né? mesmo o Estado laico, é importante a gente valorizar a dimensão religiosa do ser humano. Em todas as culturas, em todos os povos, você tem aí a dimensão religiosa. Por quê? Porque o homem, na sua constituição, e aqui entra um dado da filosofia, né, um dado ontológico, não somente antropológico, mas ontológico, ou seja, do ser do próprio homem, do ser da própria pessoa, que é esse aspecto da transcendência, que é esse aspecto da sua relação com o sagrado. Nós precisamos considerar isso. É importante que, mesmo no Estado laico, e aqui a gente, enquanto Estado laico, a gente não pode estar privilegiando nenhuma religião em detrimento da outra, a gente saiba acolher todas as denominações religiosas e possamos também, de certa forma, dar uma contribuição para que essas religiões possam formar pessoas no sentimento de fé para bem viver a sua cidadania. Ou seja, não é, não é perseguindo ou menosprezando que a gente vai exercer essa laicidade do Estado. Pelo contrário, laicidade não quer dizer isso. Laicidade quer dizer respeito por todas as denominações religiosas, porque as denominações religiosas, meu avô me ensinou isso, pai de minha mãe, seu Zé Brejeiro, lá da cidade de Planalto, me ensinou que para chegarmos a Deus, ele dizia, para chegarmos ao ser maior, em filosofia nós chamamos de ser absoluto, em teologia nós chamamos de Deus. Nós é como se estivéssemos subindo uma grande montanha, e são vários os caminhos que podem nos levar a Deus. Então, é preciso que a Okay. gente tenha essa mentalidade mais aberta. Exatamente. E eu queria contribuir também em relação às religiões africanas, de matriz africana, principalmente a Umbanda, o Candomblé. Eu ouvi de uma pessoa, eu concordo com isso, que essas religiões elas um legado histórico muito importante para os negros no Brasil.
porque através dessa cultura, tanto religiosa quanto a cultura negra como um todo, né, que envolve aí a música, a capoeira e entre outros aspectos, os negros que foram tão maltratados aqui no Brasil no período da escravatura, essas expressões religiosas e culturais foram que contribuíram com que eles chegassem, com que a cultura negra, né, e os negros chegassem do Brasil até o momento atual, né? Foi o instrumento de defesa deles, né? E só por isso já merece um respeito imenso, né? E já merece uma diferenciação no sentido das políticas públicas, no sentido do respeito do Estado e também da sociedade como um todo, né? Então, realmente é fundamental que a gente tenha essa diferenciação através das políticas públicas, é fundamental, até porque o povo negro, ainda hoje, é extremamente prejudicado pelo legado que a gente deixa de sociedade que nós temos, né? A sociedade que a gente construiu hoje ainda discrimina, ainda é discriminatória. E a gente tem uma dívida gigante com a população negra, e essa dívida também perpassa por sua religião. Tem uma pergunta aqui de Gilmar Lima, em se falando de Vitória da Conquista, como você vê o papel das instituições não governamentais no desenvolvimento das políticas de assistência social em nossa cidade, né? O papel das ONGs, né, da sociedade civil organizada em relação às políticas de assistência social. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Gilmar, não é? Olha, Ricardo, eu vou falar um pouco, o tempo já está se esgotando, não é? A gente pode, inclusive, fazer uma outra live sobre isso, acho um assunto fundamental, porque eu até falei numa live anterior que é importante a gente estabelecer parcerias, inclusive com o terceiro setor. É importante a gente estabelecer parceria com as ONGs, porque nós temos aí várias pessoas que exercem a sua cidadania, que exercem, inclusive, uma prática de política pública social, né? Através das ONGs. Eu, quando fui pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Recreio, aqui em Conquista, eu tive a oportunidade de conhecer o belíssimo trabalho que a Pastoral do Menor fazia à frente de de um trabalho social junto às crianças carentes. E conheci de perto esse trabalho e dei, naquela oportunidade, um grande apoio à Pastoral do Menor, por acreditar que iniciativas como aquela certamente nos ajudariam a perceber como é importante essa parceria com as ONGs. Então, eu creio que todo governo ele deve sim estabelecer parcerias com ONGs que já têm uma capacidade imensa de lidar com o social e de construir esperanças de futuro, sobretudo para as nossas crianças, que merecem toda a atenção. E aqui eu falo de maneira muito concreta, junto à Pastoral do Menor da Igreja Católica. E tantas outras iniciativas de outras religiões, de outras denominações religiosas, que se empenham no trabalho social. Uma terça-feira, na nossa live, a gente falava com o pastor Cecílio, né, da Igreja Batista, e ele dizia do seu trabalho belíssimo social. Então, assim, é importante demais. É por isso, Ricardo, que eu sempre digo nas nossas lives, é importante se estabelecer uma parceria com os líderes religiosos, porque os líderes religiosos, eles estão ali no dia a dia, conhecem a realidade de perto, a realidade de sofrimento do seu povo e podem muito bem nos ajudar nesse tipo de situação. É importante também falar em relação ao poder público. Tem um grande erro no Brasil, que todo mundo acredita que o poder público é formado simplesmente pelos gestores, né, pelo prefeito, o vereador e pelos servidores públicos. E o poder público ele é muito mais amplo, ele é formado pelo terceiro setor,
Porque o terceiro setor ele existe para executar políticas públicas, né? Onde o Estado não chega, existem as entidades do terceiro setor para poder ajudar o Estado a cumprir com suas políticas públicas. E a sociedade civil, tanto que os conselhos são formados, né, pelo poder público e sociedade civil, quando você faz conferências, quando discute leis, por exemplo, a gente está aí para discutir o plano diretor urbano, não é o poder público que define sozinho, né? Ele precisa discutir com a sociedade civil organizada e com o terceiro setor. O poder público são todos esses setores juntos. A parte do serviço público é uma parcela. E a gente acha assim, né, que por isso que a gente acha que a responsabilidade é só do prefeito, é só do vereador, e a gente não entende a sociedade como parte dessa gestão, né? Quando a gente entender isso, eu acredito que o serviço público melhora enormemente no nosso país. Bem, estamos aqui já extrapolando, né? A gente combinou 1 hora, já tem 1 hora e 5, mas eu vou deixar esses minutos finais aí, Mozart, para suas palavras de finalização aí do nosso bate-papo de hoje. Eu acho que vale a pena um outro, né? Mas, enfim, esse foi essa foi uma conversa assim muito leve, muito com conteúdo fantástico, e que a gente tinha esse objetivo, né, de falar sobre seu pai, sobre a trajetória, né, e a história de seu pai e aquilo que ele deixou, né, para você como cidadão, como uma pessoa que da nossa sociedade que quer muito contribuir com nossa cidade, né, e com o futuro do nosso povo. Mas, enfim, eu deixo aí para suas considerações finais. Olha, eu quero aqui abraçar cada um dos nossos participantes, amigos e amigas, aqui na nossa live, né? Agradecer, Ricardo, por esse momento em que você se disponibiliza a fazer esse bate-papo conosco. Em alguns momentos a gente fica emocionado de falar do meu pai, o professor Mozart Tanajura. Ele faleceu em 2004, mas parece que foi muito mais próximo, né? Assim, a data. E aí a gente fica emocionado mesmo de falar nisso. Tinha muitas obras ainda para publicar, morreu apenas com 67 anos. E espero que o seu legado possa servir às futuras gerações, não só no aprendizado cultural, historiográfico, literário, mas um aprendizado humanístico. E aqui eu gostaria muito de fazer um apelo, hoje no dia dedicado à homenagem aos profissionais da educação, um apelo aos nossos governantes, independentemente de ideologias partidárias, de crenças políticas, mas um apelo de valorização dos profissionais da educação de uma maneira geral. E aqui eu gostaria de fazer um apelo a todos os que estão envolvidos na arte de governar, para que valorizem aqueles que se colocam à disposição da educação. Desde aquele que tem o serviço essencial de acolher os nossos alunos, os nossos educandos, na portaria das nossas escolas, até o professor em sala de aula, inclusive aqueles que têm ali o grande dever de gerir a escola. Todos os profissionais, todos os chamados atores da educação são importantes demais e precisam ser valorizados como tal. Não foi à toa, Ricardo, que escrevi um artigo, que inclusive foi publicado em vários blogs aqui da cidade de Vitória da Conquista e publicado também em blogs da capital, dizendo o seguinte, que a atividade docente é uma atividade sagrada. Por que uma atividade sagrada? Porque todo educador quer, na verdade, levar o seu educando ao conhecimento, à sabedoria. Atingir a sabedoria, atingir a sapiência é, de fato, chegar à sacralidade das coisas.
porque toda sabedoria vem de Deus, toda sabedoria é sagrada. Portanto, governantes, façam esse apelo, independentemente, volto a repetir, de ideologias partidárias. Valorizem aquele que educa, valorizem aquele que, mais do que transmitir conhecimentos conteudísticos, forma o futuro cidadão do nosso país. A todos os educadores e educadoras, e aqui nós nos incluímos, não é, Ricardo? A exemplo também do Exatamente. meu pai, que era professor, o nosso abraço e os nossos parabéns. Ok, Mozart. Gratidão. E essas são as palavras que a gente encerra aqui, né? A educação é sagrada, o conhecimento é sagrado e, logicamente, todos os educadores são sagrados. Então, obrigado, Mozart, por sua explanação, sua aula de hoje, né? E gratidão a todos que estão aí participando. E eu acredito que foi assim enriquecedor para todos nós. Uma excelente noite a todos e em breve a gente vai marcar um outro bate-papo. Vamos Tem sim, muita coisa ainda para vamos sim. conversar. Gente, uma boa noite. Muito obrigado pela audiência. Boa noite a todos.